Boa tarde, meus amores. Vamos lá para o nosso segundo momento de hoje, de quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, com história. Hoje nós vamos falar sobre as entradas e bandeiras. O que foram as entradas? O que é isso? A entrada é da porta de entrada? É um caminho? Não. Dentro da história, entradas tem um outro significado. Vamos lá. Entrada foram expedições organizadas pelo governo de Portugal com o objetivo de penetrar, quer dizer, entrar e conhecer o interior do Brasil, sem ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então vamos lá de novo. Entrada foram expedições organizadas pelo governo de Portugal com o objetivo de penetrar e conhecer o interior do Brasil, sem ultrapassar a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra o que foi o Tratado de Tordesilhas? Aquele que dividia o Brasil ao meio numa linha imaginária que dividia ele entre Espanha e Portugal. Então, Portugal ficou com a parte litorânea, porque ele conhecia melhor, e a Espanha com o interior. Só que eles começaram a fazer essas entradas, quer dizer, entradas realmente era de entrar para o interior e conhecer as riquezas, o que é que tinha lá também para ser exploradas. Além disso, ver o que é que tinha lá. Eles essa expedição chamada de entradas, ele também tinha o objetivo de escravizar os indígenas e procurar riquezas minerais, os minérios. Então não era só com o objetivo de conhecer, ele também tinha o objetivo de pegar os escravos, os índios, e transformá-los em escravos e procurar riquezas, os minérios, o ouro, prata e outras coisas que eles conseguissem retirar da terra. Uma outra expedição foi chamada de bandeiras. Tá certo? As entradas ela foi organizada pelo governo de Portugal. Já as bandeiras foram expedições organizadas por particulares, quer dizer, pessoas que tinham dinheiro, os ricos, como os fazendeiros, comerciantes e aventureiros. Eles pagavam todas as despesas com a viagem, com comida, com tudo, para que as pessoas, quem quisesse trabalhar para ele, também fosse atrás de escravizar os índios e encontrar minérios, encontrar ouro, encontrar as riquezas minerais. Então, as entradas, elas foram financiadas pelo governo português, porque eles queriam conhecer, e depois do tempo eles passaram e tomaram tudo da Espanha e passou tudo do poder do governo português. Já as bandeiras, eles eram financiadas pelos ricos, as pessoas que tinham dinheiro, que também queriam ficar mais ricos, fazendeiros, comerciantes e aventureiros. Os aventureiros não eram pessoas de outros lugares que tinham dinheiro e que iam para lá também para fazer essas buscas de descobrir o que é que tinha no interior do Brasil. E nessa bandeira existiam 3 tipos delas. Qual foi a primeira? Caça aos indígenas. A primeira, caça aos indígenas. Segunda, mineração. E a outra, sertanismo de contrato. Quer dizer, as bandeiras ele tinha esse objetivo: caçar os indígenas, o da mineração, quer dizer, pegar as riquezas minerais, e ainda ter do sertanismo de contrato. Então vou explicar cada uma. Bandeiras de caça aos indígenas ou apressamento, cujo objetivo principal era aprisionar indígenas e vendê-los como escravos para os donos de engenhos de açúcar. Veja só, essa primeira caça aos indígenas, já está dizendo caçar, pegar os indígenas e vender como escravos aos senhores de engenho. Manuel Dias, Fernão Dias,
Paz e Antônio Raposo Tavares foram os principais bandeirantes que caçavam os indígenas. Então, eles foram mesmo para essas expedições caçar indígenas. Já de uma mineração, quer dizer, riquezas minerais, cujo objetivo era procurar riquezas minerais e pedras preciosas. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Leme, Borba Gato e Antônio Rodrigues Azão foram os principais bandeirantes de mineração. Então, tinha aquela equipe que ela estava só com aquele objetivo. E você pode ver que sempre quem estava, alguns ou outros participavam de outras bandeiras. Sertanismo de contrato. Bandeiras de sertanismo de contrato, cujo objetivo principal era combater os indígenas que atacavam as fazendas e recuperar os negros que fugiam de seus donos para viver em quilombos. Então ele queria combater, acabar, matar os indígenas e também pegar os negros fujões que formavam o quilombo dos Palmares. Matias Cardoso de Almeida e Domingos Jorge Velho foram os principais bandeirantes de sertanismo de contrato. Então, todos eles com o mesmo objetivo: caçar os indígenas, pegar mineração, ficar rico, as riquezas e, novamente, bater de frente com os indígenas para acabar eles e não deixar que os escravos fujões ficassem livres para morar no quilombo, porque eles precisavam dos escravos trabalhando lá na lavoura. Na página 128, vocês vão encontrar um texto que diz assim: o ouro transforma a paisagem. Pessoas de todos os tipos, de todas as idades, deslocaram-se para as áreas de mineração, quer dizer, a procura de ouro, de pedras preciosas. O ouro parecia um imã. Sabe como é o imã? Que o imã tem aquele poder magnético de puxar. Então, a mineração tinha o poder de puxar as pessoas, como fosse um imã, as pessoas iam lá em busca de ouro e pedras preciosas, que atraía gente de todos os lugares, até mesmo da Europa. Em poucos anos, várias cidades nasceram na área de mineração, com todas as características dos centros urbanos, quer dizer, casas, tudo organizado, entre aspas. Bom comércio, funcionários públicos, cobradores de impostos, artesãos e militares, quer dizer, tudo em busca de riqueza. Todos dependiam dos alimentos que vinham de longe, porque as terras da área de mineração não eram férteis, não eram boas para o plantio. E ninguém queria perder tempo. Eu vou perder tempo plantando ao invés de estar pegando em busca de ouro ou de pedras preciosas? Não. Criando animais. Um boi custava seu peso em ouro. E os comercializavam alimentos. E os que vendiam alimentos, ficavam tão ricos quanto os que achavam esse precioso metal. Também vieram para a região os pintores e os escultores, os ferreiros, os atores, os que faziam jornais. Lojas e mercados surgiram por toda parte e nasceram muitas cidades. Vila Rica, atual Ouro Preto, Sabará, Mariana. Eles possuíam ruas largas e calçadas com pedras, prédios altos e bem ornados, igrejas com altares folheados a ouro, tá vendo? Então a cidade foi surgindo através dos campos de mineração, em busca dessas riquezas. O que é que vocês vão fazer na atividade? Vocês vão organizar as sílabas e descobrir as palavras. Depois encaixe-as adequadamente no texto a seguir. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão organizar, as palavras e depois vocês vão encaixar nesse texto aqui, no texto A e no texto B, para ele que tenha sentido.
Para isso, vocês vão ter que ler novamente o texto da página 127 e 128, porque leio para conhecer, leio para entender e leio para responder. Os 3 itens de leitura, tá bom? Na próxima página, o que é que vocês vão fazer? Use para as definições de entradas e B para as definições de bandeiras, o que eram entradas e o que eram as bandeiras. Para isso, vai ler novamente o textinho. Expedições organizadas por particulares e expedições organizadas pelo governo português. Organize as palavras e descubra alguns objetivos dos bandeirantes. Lembrando que a primeira palavra, né, é a que está com letra maiúscula. E se você teve dúvida, é só chegar aqui em bandeiras, da página 127, que você vai conseguir responder. Quarto, elabore uma pergunta para a seguinte resposta. Então, aqui está a resposta, você vai fazer uma pergunta. Bom comércio, funcionários públicos, cobradores de impostos, artesãos e militares. Eu quero uma pergunta para essa resposta. O que é o que é? País que se tornou, na época do desenvolvimento da mineração, o maior produtor de ouro. Moramos nele, gente. Que país é o nosso? Página 31 diz o seguinte: relacione as colunas. Isso, relacione as colunas. Relacione as colunas. Vamos lá. Bandeiras de apressamento, bandeira de mineração e bandeira de sertanismo de contrato. Foi esse último assunto que nós falamos. Criação de gado ajudou a expansão do território, pois as fazendas foram avançando pelo interior, ficando mais próximas aos rios. Pesquise e escreva como eram usados os animais criados na fazenda do interior. Complete o texto abaixo. Então, para completar, leia o texto das páginas anteriores. Releia o texto O Ouro que Transforma a Paisagem, da página 128, e responda: além dos escravos, que outros trabalhadores se dirigiam para a região de mineração? Tá bom? Vamos à obra, boa tarefa e até amanhã. Não esqueça de marcar a sua presença e se tiver dúvida, deixa lá. Beijos e até amanhã.